Olá, a nossa aula de hoje é a continuação do nosso primeiro assunto da segunda unidade. Então, a gente vai relembrar rapidinho, que a gente já viu no vídeo, se não me engano, do dia 16. E aí a gente vai continuar o assunto hoje. Bom, na aula passada, a gente estudou sobre a Terra, o planeta Terra, o Sol, a importância do Sol para a nossa vida e a Lua como satélite natural. Nós estudamos a relação entre o planeta, o Sol, porque a gente precisa do Sol para sobreviver, da luz, do calor, e a Lua no nosso dia a dia, com a alta e baixa da maré, com a atração gravitacional, enfim. Também estudamos sobre a forma da Terra. Nós vivemos em um planeta com formato geóide, que significa que ele é arredondado em uma esfera com polos achatados. Nós também estudamos o heliocentrismo, que foi uma teoria que nasceu muito tempo atrás, de que o Sol era o centro do universo, e o geocentrismo, que dizia que não, que a Terra era o centro do universo. E depois a gente chegou ao que a gente conhece atualmente. Na aula de hoje, nós vamos estudar os movimentos do planeta Terra. Hoje a gente vai estudar o movimento de rotação e na próxima aula, a gente vai estudar o movimento de translação. Nós sabemos que a Terra, assim como os demais corpos celestes, não são estáticos, ou seja, o nosso planeta está em constante movimento, ele não para, ele não fica parado. Portanto, eles realizam vários movimentos, tanto a Terra quanto os demais corpos celestes. A Terra realiza diversos movimentos, contudo, nem todos produzem um efeito direto na nossa vida. Há dois principais movimentos realizados concomitantemente, cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. Bom, a Terra está em constante movimento e ela vai realizar vários movimentos, só que a gente não sente todos eles. Desses vários movimentos, dois influenciam diretamente a nossa vida, no nosso dia a dia, na passagem de um ano para o outro, das estações, do dia para a noite, que são os movimentos de rotação e translação. Nessa aula, como eu disse, nós vamos estudar o primeiro movimento, que é o movimento de rotação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, em torno dela mesma. E esse movimento ele demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Por isso, o nosso dia tem 24 horas. Essa velocidade média do movimento de rotação é aproximadamente 1.669 km por hora. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando então uma diferença de iluminação. Ou seja, ela gira bem rápido. E o que é que acontece? Durante o tempo
a parte que está voltada para o Sol fica clara. Quando ela gira, a parte que não está voltada para o Sol fica escura. Então, na parte que está de frente para o Sol é dia e na parte que está oposto é a noite. A parte que não recebe iluminação é a noite. Por isso que há uma diferença entre, por exemplo, o Ocidente e o Oriente de horas. Uma está de dia, outra está de noite. E isso acontece por causa do que a gente chama de movimento aparente do Sol. O que é que a gente sabe? O Sol, ele aparentemente está se movimentando. Claro que a gente sabe que isso não é verdade, que esse movimento é o nosso planeta. Mas se você parar para olhar o Sol, você consegue ver esse movimento. Quando a gente fala de movimento aparente, é porque nós temos a impressão de que esse objeto está se movimentando. Como é o caso do Sol, a gente tem a impressão de que a gente está vendo o Sol se movimentar. Nasce em um lugar, meio-dia está no outro lugar e se põe no outro lugar. Só que isso acontece por causa do movimento do nosso planeta. É o nosso planeta que se movimenta em relação ao Sol. Por isso a gente consegue ver essa diferença de lugar. De manhã, nós temos o lugar que o Sol nasce, nascente. Então, o Sol nasce sempre desse lado. Conforme o dia vai passando, o planeta vai girando. Lembra que ele demora 23 horas, 56 minutos para poder dar a volta no próprio eixo? Então, de manhã o Sol nasceu, o planeta continuou girando. Quando dá meio-dia, se você olhar para o Sol, vai parecer que ele saiu do lugar que ele nasceu e está no meio, exatamente na metade. Isso acontece porque o Sol se mexeu? Não, isso acontece porque o nosso planeta está girando. Então a gente vê o Sol de uma maneira, de um lugar diferente, porque a gente está em um lugar diferente, a gente está girando. Então aparentemente o Sol está no meio do céu. À tarde, no final da tarde, quando vai começar a noitinha que o Sol está se pondo, ele está no lado oposto. E isso acontece por quê? Porque o Sol se mexeu? Não, porque o nosso planeta está girando. Então, a parte da Terra que a gente está, ela está deixando de receber a iluminação do Sol, e aí a gente vai para a noite, e a parte que estava de noite começa a receber a iluminação do Sol, dando início ao dia 10. Então, isso também leva à nossa divisão de horários, que a gente chama de fuso horário. Se metade do planeta está de dia, outra não está recebendo iluminação, então está de noite, então não podia ser a mesma hora em todo o planeta. E então nascem os fuso horários. Esses fuso horários, ele é uma divisão que o globo terrestre ele é fatiado. Não é fatiado de verdade, é só uma divisão que imagina, tipo aquelas coordenadas geográficas que a gente estudou lá na primeira unidade. Bom, então, os fuso horários ele é uma divisão do planeta em 24 pedaços. Por que 24? Porque o dia tem 24 horas. Cada pedaço tem uma distância de 15 graus de longitude entre um e outro. Assim, cada fuso horário equivale a uma hora. Lógico, se tem 24 pedaços, cada pedaço vale uma hora. À medida que nos deslocamos entre cada uma dessas faixas, o horário se altera, porque o nosso planeta está em movimento. Então, à medida que a gente vai saindo de uma faixa e indo para outra, a gente vai mudando o horário. Ok? Dessa forma, à medida que nos deslocamos para o oeste, se você mora aqui, determinada hora, e você vai para outro país que está mais para o oeste, nós temos que diminuir uma hora. Cada vez que você for para um pedaço a mais, você diminui uma hora.
E quando você vai para o leste, você aumenta uma hora. Então, todos os países que estão ao leste têm uma, duas, três, quatro, cinco, dependendo de onde ele está, horas a mais que o Brasil. Todos os países que estão ao oeste, ele tem horas a menos. Alguns países que são muito grandes, então ele consegue passar mais de uma desses 24 pedaços, eles têm mais do que um fuso horário. A Rússia, por exemplo, ela é tão grande que ela tem 11 pedacinhos desse dentro do mesmo território. Então, eles são 11 horários diferentes. O Brasil também apresenta um fuso horário diferente, porque o Brasil é muito grande. Ele é o maior país da América do Sul. Então, dentro do Brasil, a gente tem 4 fusos horários, ou seja, o território brasileiro ele ocupa 4 fusos horários. Para a gente não se confundir, para não ser uma hora diferente em um monte de lugar do Brasil, a gente tem um horário fixo que é o horário de Brasília. A gente segue o horário de Brasília em todo o país. Agora a gente vai falar sobre o horário de verão, que é uma coisa que acontece quase no Brasil todo, que é uma prática que vários países têm, com a função de aproveitar mais a luz do sol, porque no verão os dias são mais longos, o sol se põe mais tarde, então o dia é mais longo, e eles pensam o quê? Se você ligar a luz uma hora mais tarde, você economiza a energia elétrica e com isso você economiza a água do nosso planeta também. Muitos acreditam que estender a luz solar mediante a mudança de horário é positivo, ou seja, você deixar uma hora a mais usar a luz do sol do que energia elétrica é uma coisa legal, porque a gente contribui para o meio ambiente. Mas também tem uma galerinha que acredita que não, porque ele diz o quê? Quando você muda esse horário, você muda o seu relógio biológico, e isso pode prejudicar a sua saúde, porque o seu corpo está acostumado a um determinado horário. Atrasar ou adiantar uma hora acaba podendo te prejudicar. Mas, mesmo assim, o horário de verão ele é adotado em muitos países. Como que funciona? Ele fica durante todo o verão e só volta ao normal no outono. Então, é isso aí. O resto do assunto a gente vai ver na próxima aula. E até lá!